Muito bem. Vamos à função exponencial e alguns exemplos de transformações dela, tá? Bom, ao final da aula, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho do nosso canal, o YouTube, Azimuth Matemático, tá? Os ícones que nós utilizamos são exercícios para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicação com Excel, um tópico de história da matemática, quando for muito importante, e quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Bem, o exemplo 1. Em cada item que se segue no mesmo plano cartesiano, faça um esboço do gráfico da função exponencial f de x igual a 2 elevado a x e da função g de x tal que. Então, são 8 exercícios distintos, tá ok? Todos dependentes do gráfico de f de x igual a 2 elevado a x, e em cada um eu peço uma movimentação diferente do gráfico. Vamos comentar todas elas. A letra A. Então, dado o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, eu quero o gráfico da função g de x, que seria f do menos x. O gráfico de 2 elevado a x nós já conhecemos. É esse em azul. Agora, qual seria o f do menos x? Bom, seria um gráfico que seria simétrico ao gráfico de f de x em relação ao eixo y. É como se o eixo y fosse um espelho, ok? Então, f de menos x, que é g de x, vai dar 2 elevado a menos x. Note que os pontos de abscissas simétricas possuem as mesmas ordenadas. Bom, agora, dado o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, eu quero o gráfico da função g de x, que é menos f de x. Então, primeiro o gráfico de f de x. Agora, eu vou fazer uma simetria desse gráfico em relação ao eixo x. Então, o eixo x é como se fosse um espelho. Muito bem. Note que os pontos de mesma abscissa possuem ordenadas simétricas. Todos eles. Dado o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, agora eu quero o gráfico de g de x igual a 1 mais f de x. Então, o gráfico básico, que é o 2 elevado a x, está desenhado aí para vocês. Agora, como é que seria 1 mais f de x? Todo o gráfico vai suspender uma casa para cima, uma casa vertical. Então, do ponto 1, que era o corte no eixo y, foi para o 2. E assim o mesmo aconteceu com todos os outros pontos subindo 1. Então, o gráfico final é o gráfico vermelho. Então, f de x, 1 mais f de x é 1 mais 2 elevado a x. Essa é a g de x. Note que os pontos de mesma abscissa têm ordenadas diferindo de uma unidade. Uma unidade maior, tá? Agora, dado o gráfico de f de x igual a 2 elevado a x, eu quero o gráfico da g de x, que é menos 1 mais f de x. Então, lá vai o gráfico de f de x. Menos 1 mais f de x, o gráfico todo vai descer uma unidade. Então, o ponto que era 0,1 vai para o 0,0. Vocês podem perceber que em todos esses exemplos aí que eu dei, estamos sujeitos à mudança, não do domínio, mas da imagem, né? Tá certo? Pode mudar ou não, dependendo da situação. Então, note que os pontos de mesma abscissa têm ordenadas diferindo de uma unidade para baixo. Agora, o gráfico de f de x mais 1 entre parênteses. Isso é a nova g de x. Esse é o gráfico de f de x, que é 2 elevado a x. E o gráfico da f de x mais 1 é o 2 elevado a x mais 1. Vocês podem perceber que o gráfico foi deslocado uma casa para a esquerda. Então, note que os pontos de mesma ordenada têm abscissas diferindo de uma unidade. Então, uma unidade para a esquerda em cima do gráfico azul. Aí vem aquela pergunta. Professor, mas por que na f do x mais 1 entre parênteses não é uma para a direita e sim uma para a esquerda? É simples. Se eu quiser, por exemplo, o f de 4,
eu vou lá na f de x e coloco o x igual a 4. Então, vai dar 2 elevado a 4, que é 16. Mas se eu quiser obter o f de 4 na f de x mais 1, o x mais 1 vai ser 4. Então, aí o x vai ser 3. Isso justifica o fato de que o gráfico da f de x, a função base, vai uma casa para a esquerda. Todo ele. Bem, agora eu quero o gráfico da g de x igual a f do x menos 1 entre parênteses, a partir do gráfico da f de x igual a 2 elevado a x. Então, não é difícil prever que agora, na f do x menos 1 entre parênteses, você vai ter o gráfico uma casa para a direita. Olha o ponto 0,1 deslocando para a direita, ok? Nesse caso, nem houve mudança de domínio e nem de imagem, né? Ok? Então, note que os pontos de mesma ordenada têm abscissas diferindo de uma unidade. Agora, nós temos o gráfico do módulo de f de x. Então, nós temos o gráfico da f de x, e aí módulo de f de x. Bom, para eu colocar módulo de f de x, aonde a função é positiva ou igual a zero, o gráfico se mantém. E aonde a função é negativa, você faz uma simetria para cima. No nosso caso, a nossa função básica é 2 elevado a x, toda ela é sempre positiva. Então, o que vai acontecer é que o gráfico vai ser exatamente o mesmo de uma função e da outra. Ok? Bom. E agora, no f do módulo de x. Nós temos o gráfico base, que é 2 elevado a x. E agora, para pegar f do módulo de x, é o seguinte. Trecho do gráfico que está no primeiro e quarto quadrante cartesiano, você vai manter. O que está no segundo e terceiro quadrante, você vai apagar. E o que sobrou, que estaria no primeiro e quarto quadrante, você vai fazer uma simetria em relação ao eixo y. No nosso caso, só tem gráfico no primeiro e no segundo quadrante. Então, o que vai rolar aí? No primeiro quadrante, eu vou manter o gráfico, e na parte do segundo quadrante eu vou apagar. E o que sobrou do gráfico no primeiro quadrante, eu vou fazer uma simetria em relação ao eixo y. Então, o gráfico vai ficar assim. Ok? Pode perceber que o gráfico de f de x igual a 2 elevado a x, o domínio é R e a imagem é reais positivos. E no gráfico de 2 elevado a módulo de x, o domínio continua sendo R, mas a imagem agora é a partir do 1. Então, todo o y que vai obter no gráfico vermelho é maior ou igual a 1. Bem, essa é a nossa bibliografia para preparar essa aula que foi dada para vocês. Gostaram da aula? Então, por favor, não esquecer de dar um like e inscrever-se e bater o sininho lá no canal do YouTube Azimuth Matemático, no atalho que vocês utilizaram para assistir. Até a próxima aula. E bom final de semana.